Esse vídeo de hoje eu quero tratar com vocês de um tema de suma importância. É o tema 1236 no STF, de relatoria do ministro Barroso. Esse tema, ele traz uma discussão sobre uma declaração de inconstitucionalidade do inciso 2 do artigo 1641 do Código Civil Brasileiro. Esse inciso estabelece o regime de separação obrigatória de bens no casamento da pessoa com maior de 70 anos de idade. E também no caso de união estável. Já foi pior. Quando foi publicado o novo Código Civil Brasileiro, em 2002, esse inciso, determinava que as pessoas com 60 anos ou mais deveriam casar pelo regime de separação de bens. Em 2010, houve uma alteração e passou para 70 anos. Mas, de qualquer forma, essa restrição retira o direito de escolha da pessoa. Essa restrição atenta contra a dignidade da pessoa humana, contra o Estado democrático de direito. É desproporcional. Atenta contra o princípio da proporcionalidade. Não é razoável que uma pessoa, só porque tem mais de 70 anos, não possa escolher o seu regime de casamento. Se a pessoa com mais de 70 anos pode dispor de seus bens, por que não pode também escolher o seu regime de casamento? O legislador quis proteger o patrimônio, mas o legislador esqueceu do afeto, que às vezes é mais importante do que o patrimônio. E esse tema está junto ao STF, que será julgado agora no dia 1º de fevereiro, no mesmo dia do julgamento da revisão previdenciária da vida toda. Esse tema será julgado primeiro. É importantíssimo analisarmos esse julgamento, porque muita gente, também idosos que acompanham, que são aposentados, pode passar por esse problema. É importante que vocês saibam também disso aqui. O que acontece? Essa ação é justamente para determinar, para julgar inconstitucional esse inciso 2º. E que a pessoa que tem mais de 70 anos possa escolher o seu regime de casamento. Como ele pode escolher outras coisas na vida, na sua vida civil, porque ele não pode escolher o seu regime de casamento. E eu trago para vocês aqui dados concretos, oficiais, que estão dentro do processo. Se vocês entrarem lá no tema, nesse tema que eu falei para vocês, 1236, vocês vão encontrar os dados apresentados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo a esse respeito. Por que deve ser julgado inconstitucional esse inciso 2º do artigo 1641? Não é o artigo, não é o código, é o inciso. Esse inciso que determina sobre a separação obrigatória da pessoa com 70 anos ou mais de idade. E eu trago para vocês aqui, para vocês analisarem junto comigo. O TSE apresentou numa lista que mais de 12 milhões de eleitores no Brasil têm mais de 70 anos de idade. Ou seja, pode escolher um presidente, pode escolher um deputado, um senador, um governador, um prefeito, e não pode escolher um regime de casamento? Vejam só a discrepância que acontece aqui. É até um disparate uma lei como essa permanecer. Continuamos. A ministra Rosa Weber exerceu sua função de ministra no STF entre os 70 anos e 75 anos de idade. E entre os 73 aos 75, ela ocupou o cargo mais importante da corte, que foi ser presidente do STF. Se aposentou aos 75 anos de idade. O ministro Ricardo Lewandowski se aposentou aos 75 anos de idade e agora foi convidado pelo presidente Lula para ser ministro da Justiça, com mais de 75 anos de idade. E ele não pode escolher o seu regime de casamento, se ele quiser escolher o regime de uma união estável. Veja que absurdo. Continuamos.
O ministro Fux, em abril de 2024, completa 71 anos de idade. Vai ficar mais 4 anos no STF. E não pode escolher o seu regime de casamento, se porventura ele quiser contrair núpcias. O STJ tem 8 ministros com mais de 70 anos de idade, julgando temas importantíssimos. Ou seja, para julgar temas importantíssimos, eles podem, mas para escolher o seu regime de casamento, eles não podem. Veja que absurdo. Continuemos. O Ministério Público Paulista tem em média 31 membros com mais de 70 anos de idade, entre promotor e procurador, com mais de 70 anos de idade. O TJ Paulista tem aproximadamente 60 desembargadores com mais de 70 anos de idade. Eles podem tomar decisões importantíssimas, mas não podem escolher o seu regime de casamento. Isso atenta contra a dignidade da pessoa humana. Continuemos. O presidente Lula tem 78 anos de idade. E ele almeja uma reeleição. Não estou falando que ele vai se candidatar e se vai se reeleger, mas ele almeja uma reeleição. Ele tem 78 anos de idade. O seu vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin, tem 71 anos de idade. Todos eles tomaram decisões importantíssimas. Como vocês sabem, as decisões sancionando lei, criando decreto, tomando decisões, inclusive até contra outros países. Mas eles não podem escolher o seu regime de casamento. Isso é um absurdo. Isso é um disparate do legislador a esse respeito, que quis proteger, mas atrapalhou. O ser humano, ele é movido pelo afeto. E o legislador pensou só no patrimônio, e esqueceu do afeto. Esse vídeo, há um bom tempo que eu queria trazer esse vídeo para vocês. Mas eu escolhi essa oportunidade porque, como esse tema será julgado agora, no dia 1º de 2 de 2024, para que vocês possam acompanhar esse julgamento. Aqueles que têm interesse. Mas aqueles que não têm interesse hoje, porque não têm 70 anos de idade, se não morrer, provavelmente completará os 70 anos de idade. E é importante que temas como esse sejam veiculados para as pessoas saberem do que está acontecendo. O legislador impôs essa situação, criou essa situação, e agora o STF tem que enfrentar essa situação e declarar inconstitucional o inciso 2 do artigo 1641 do Código Civil Brasileiro. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. João Nilson Damasceno, eu sou advogado aqui no estado de São Paulo, eu sou mestre em Direitos Fundamentais e Constitucional, sou especialista em Direito Civil e Processo Civil, e advogo aqui há mais de 24 anos no estado de São Paulo. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meus vídeos têm relevância jurídica, não se esqueça de se inscrever no meu canal e dê o seu like. Passe esse vídeo para os seus amigos, para eles saberem que esse inciso pode ser declarado inconstitucional no dia 1º de fevereiro de 2024. Por hoje é só e fiquem todos com Deus.